eu sou Selma Vilas Boas, sou professora assistente da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Vamos dar início à aula de sessão número 6, intitulada Violência contra a Mulher. Vamos iniciar, então, falando dos aspectos conceituais e contextuais da violência contra as mulheres, né? Então, podemos afirmar que 550 mil mulheres no mundo vivenciam a violência física de seus maridos ou companheiros, e esse fenômeno, que é universal, perpassa sociedades desenvolvidas e em desenvolvimento. Então, nós podemos afirmar que fazem parte de países pobres, mas também de países ricos. Isso quem afirma é a ONU, 2010. Aproximadamente 70% das mulheres assassinadas no mundo são mortas por seus companheiros ou ex-companheiros, e os fatos ocorrem dentro do domicílio. É uma característica desse tipo de violência. No Canadá e Japão, 69% das mulheres relataram ter sido agredidas. Nos Estados Unidos, 1 milhão de mulheres são vítimas de espancamento por ano. Mulheres que sofreram algum tipo de violência pelo menos uma vez na vida. Dados estatísticos, né? 12% em Hong Kong, 48% na Austrália, 51% na República Tcheca e 59% na Zâmbia. E na América Latina, qual é o panorama que nós temos? 1/3 das mulheres de 15 a 24 anos já vivenciaram a violência física. A incidência é de 30% a 60% na população feminina, independente da sua origem social, racial e étnica. E no Brasil? No Brasil, infelizmente, aproximadamente 30% das mulheres brasileiras afirmaram que vivenciaram a violência do seu próprio companheiro. No Brasil, as estatísticas apontam que a cada 100 mil mulheres, 4 são assassinadas, e a cada 5 minutos, uma é agredida. E aí nós temos um panorama em que o estado mais violento é o Espírito Santo, com 9,4% de mulheres a cada 100 mil. E o estado menos violento seria o Piauí, com 2,6 mulheres. Essa fonte aqui é do Ministério da Saúde, né, de 2010. E por que essa diferença tão grande? Possivelmente em função da atuação dos órgãos públicos nesse local. O Brasil perde anualmente 10% do seu produto interno bruto como resultado da violência contra as mulheres. Essa estimativa se refere aos gastos no serviço da saúde, na aparelhagem do serviço policial e judiciário e na interrupção do trabalho dessas mulheres. Os Estados Unidos, para a gente fazer uma comparação, os Estados Unidos gasta 8 bilhões ao ano em função do resultado e das consequências da violência contra as mulheres. E nós podemos afirmar, então, que a violência ela é mutante e ela sofre a influência de épocas e locais. Existem violências toleradas, violências condenadas, pois desde que o homem vive sobre a terra, a violência existe, apresentando-se sob diferentes formas. Então, nós podemos dizer que a violência existe desde que o mundo existe, porque ela faz parte da convivência humana, ela faz parte da existência humana. Bom, em países como a Bolívia, Nicarágua, Egito e a Uganda, as mulheres consideram apropriadas ser espancadas ou agredidas pelo próprio marido. Ou seja, nesses países, as mulheres, quando elas não são agredidas pelos maridos, elas acham que os maridos não estão se incomodando com elas. Então, isso é uma questão muito especial, né? E quando é que isso veio à tona dentro da sociedade civil? Veio através do movimento feminista, quando a violência doméstica, né, contra a mulher ganha força e visibilidade na esfera pública, assim como alerta também para as desigualdades de gênero que fundamentam esse processo. Bom, alguns marcos legais no século XX aconteceram e delimitaram as questões conceituais em relação à violência contra as mulheres. Eu destaco aqui de todos esses marcos a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, que é o CEDA, que foi ratificado, embora tenha sido elaborado em 1979, foi ratificado pelo nosso país em 1984, aonde o Brasil, dessa forma, se compromete a elaborar políticas públicas que favoreçam e tentam inibir a violência contra as mulheres.
A Convenção Interamericana para Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, que chama-se também a Convenção de Belém do Pará, foi um outro marco que delimitou todos os conceitos e formas da violência contra a mulher. E podemos definir, então, que a violência contra a mulher é qualquer ato baseado no gênero que tenha como consequência ou a possibilidade de ter prejuízo ou sofrimento na saúde física, sexual e psicológica da mulher. Bom, e gênero? O que seria gênero? Gênero é um elemento constitutivo das relações sociais baseados nas diferenças percebidas entre os sexos e como modo de significar relações de poder a partir da organização social através da diferença social. Ou seja, gênero é uma questão que transcende a questão da sexualidade e do sexo propriamente dito. Através do gênero, os papéis sociais entre homens e mulheres são definidos na sociedade. As mulheres têm que ser dóceis, submissas, meigas, e os homens dominadores, agressivos, provedores de suas famílias. É assim que a sociedade determina. Então, com relação às formas da violência contra as mulheres, nós temos alguns espaços relacionais onde isso pode acontecer. Nós temos a violência doméstica, intrafamiliar, do trabalho e a institucional. Nós temos aqui a violência doméstica, aquela que acontece dentro do espaço denominado lar. E quem é o agressor? O agressor é o companheiro, é o marido ou é um empregado e dentro daquele mesmo domicílio. A intrafamiliar acontece entre os membros da família, ou seja, é o pai que pode perpetrar a violência à filha, é um irmão, é um primo. Isso acontece com laços consanguíneos. No trabalho é quando o chefe ou o patrão, ele exerce poder sobre o seu subordinado e assim ele pode exercer o tipo de violência psicológica e a sexual. E a institucional são aquelas que os profissionais de saúde principalmente exercem com relação aos seus pacientes, ou seja, órgãos que deveriam proteger as pessoas, na realidade perpetram a própria violência. Bom, os tipos de violência, nós temos então a violência física, a sexual, a psicológica e a patrimonial também. Bom, o que se caracteriza como uma violência física é a causa ou tentativa de causar dano utilizando a força física, ou algum tipo de arma que possa provocar lesões internas ou externas, tapas, queimaduras, enfim, outras lesões. Bom, e com relação à questão da violência física perpetrada por parceiros íntimos, nós temos aqui um documento da ONU, que é um estudo multicêntrico realizado em vários países, onde o Brasil tem uma estimativa de 30% de mulheres que afirmaram ter vivenciado violência física do seu parceiro íntimo aqui. E nos últimos 12 meses, 10% afirmaram que também vivenciaram esse tipo de violência. Em relação à violência sexual, podemos dizer e afirmar que ela é toda ação por meio de força física, coerção ou intimidação psicológica que obriga uma pessoa ao ato sexual contra a sua vontade. Ela atinge a uma faixa etária especial, que são adolescentes e mulheres jovens. Bom, e o mesmo documento aqui, elaborado pela ONU, então, afirma que 10% das mulheres já vivenciaram pelo menos uma vez na vida a violência sexual. A violência psicológica, então, ela afeta a autoestima, a imagem da pessoa, A própria imagem já evidencia isso, Através de humilhação, de chantagem, de ameaças, e não sofre só a mulher, sofre nessa realidade a família inteira. Nós temos aqui uma pesquisa realizada pelo IBOP, que afirma que 8% de um total de 1.800 mulheres não acreditam que ser xingada ou humilhada mereça punição judicial. E em relação à violência patrimonial, podemos afirmar que são ações que impliquem, então, em danos, subtração de documentos pessoais, de bens e valores que limitam a liberdade da mulher, Eles retiram os próprios meios de subsistência dessa mulher. Bom, no Brasil, as delegacias especiais de atendimento à mulher ou serviços de saúde apontam um padrão centrado na violência doméstica com o companheiro ou o ex-companheiro sendo o agressor. É o tipo de violência que tem um padrão definido. Bom, em relação às vítimas de atentado violento ao pudor, ameaça, lesão corporal dolosa e homicídio no estado do Rio de Janeiro, nós podemos afirmar
que no total de vítimas de 2.375% de atentado violento ao pudor, 70,7% são mulheres. Com relação à ameaça, nós tivemos aqui 64.853 casos, desses casos, 63,9% foram mulheres. Lesão corporal dolosa, 73.475 casos, do total, 62,3% foram mulheres. E o homicídio doloso, que nós tivemos 5.717 casos e tivemos 6,7% de mulheres vítimas. Bom, e as repercussões na saúde da mulher em relação à violência? Elas são muitas, né? Então, na saúde física, nós podemos afirmar que ela vai ter repercussões com relação às lesões físicas agudas, vai ter comprometimento com relação à obesidade, vai ter comprometimento com síndromes dolorosas crônicas, transtornos gastrointestinais. Isso é o que o Ministério da Saúde e a OPAS afirma. Com relação à saúde mental, nós temos também a questão do suicídio, da depressão, da disfunção sexual, do comportamento obsessivo-compulsivo, tudo relacionado à questão da violência contra as mulheres. E com relação à saúde reprodutiva, nós podemos afirmar que as mulheres que vivenciam a violência de gênero ou a violência contra as mulheres, elas têm uma dificuldade maior de negociar o uso do preservativo, elas têm dificuldade de negociar o uso do método contraceptivo e, em função disso, elas têm alguns comprometimentos com relação elas ficam vulneráveis às DSTs e à AIDS, elas provavelmente vão ficar grávidas de gestações que não são desejadas, a questão do aborto espontâneo em função das lesões físicas e das agressões, elas são importantes, e dos provocados também, porque a partir do momento que uma gravidez não é desejada, ela pode a qualquer momento desejar cometer o aborto. E as complicações todas que os vários estudos apontam na gravidez. Com relação aos transtornos de comportamento, nós temos aí envolvido o tabagismo, o abuso do álcool, o uso de drogas ilícitas e o comer em excesso, que também por conta dessa ansiedade. Bom, algumas pesquisas apontam alguns fatos, né, que o alto consumo de álcool e drogas ilícitas pelo companheiro pode favorecer a violência de gênero, que a baixa escolaridade, a dependência econômica e afetiva favorecem também algumas ações dominantes por parte dos homens. O retardo inicial pré-natal, o trabalho de parto prematuro, as hemorragias são algumas das consequências da violência na gestação. Em relação à violência e à área de saúde, nós podemos afirmar que 68% das mulheres que procuraram o Sistema Único de Saúde em 2010 para tratar ferimentos afirmaram que o agressor estava dentro de casa. A violência é um fenômeno que ela deve ser reconhecida e integrada à área de saúde, pois afeta condições, né, e a qualidade de vida da população feminina. Temos aí, então, que é o seguinte, que as mulheres que vivenciam a violência, elas chegam ao serviço de saúde, né, para a reabilitação física, psicológica e cabendo o reconhecimento por parte dos profissionais de saúde, né, oferecendo sempre apoio e a orientação necessária. Né? Então, o profissional ele deve estar sempre atento às marcas no corpo físico, às marcas no corpo emocional e às marcas no corpo sociofamiliar, porque quem bate na mulher, na realidade, não bate só na mulher, ele agride a família inteira. Então, essa foto aqui, olha, na realidade expressa o que realmente acontece dentro do âmbito familiar com quem vivencia a violência. O pai, na realidade, é um monstro. Qual é o papel do profissional de saúde em relação à violência? Né? É estabelecer vínculo e relação de confiança com essa mulher, é o saber ouvir, é a abordagem no sentido de empoderá-la em busca da sua cidadania, é avisá-la que tem rede de apoio, que tem pessoas que podem ajudá-la, é trabalhar sempre em relação à interdisciplinaridade, buscando outros profissionais que possam te sustentar e te dar apoio no seu atendimento, buscar sempre a referência e contra-referência daquela unidade, é procurar reconhecer a subjetividade dessa mulher através da sua fala, proceder à notificação do caso em todas
as vezes que estiver diante dessa situação da violência, de acordo com a Lei 10.778 de 2003, o profissional de saúde ele é obrigado a notificar os casos de violência. E manter sigilo sempre sobre o atendimento daquela mulher. E a Lei Maria da Penha, né? A Lei Maria da Penha, ela foi a lei chamada, é a lei que tem número 11.340, sancionada em 6 de agosto de 2006. Né? Essa lei foi um divisor de águas na legislação brasileira, porque essa lei ela garante prisão ao agressor, ou seja, acabou aquela situação do agressor pagar a cesta básica, não existe mais isso. A partir do momento que ela faz a notificação na delegacia, esse agressor é comprovado que realmente existe a questão da violência, essa lei garante prisão ao agressor. Né? A implementação também de atendimento policial especializado às mulheres, em particular nas delegacias especializadas de atendimento às mulheres. Então, essa implementação do serviço de apoio foi localizado nas próprias delegacias, né? E garante também proteção policial quando necessário. E esse aí é o grande nó dessa lei, né? Porque na realidade sabemos que nem sempre a polícia pode garantir a proteção dessa mulher. Então, assim, ela não pode se calar, ela tem que tentar, ela tem que denunciar, ela tem que procurar órgãos de apoio e o profissional de saúde tem esse papel de tentar empoderá-la e orientá-la nesse sentido, né? E aqui tem alguns serviços de atendimento à situação de mulher em risco, né? Nós temos aqui as delegacias especializadas de atendimento à mulher no estado do Rio de Janeiro, em todos os municípios tem. Centro Integrado de Atendimento à Mulher, que é o 180, ela pode ligar. Nós temos aqui no Rio de Janeiro o Instituto Municipal Fernando Magalhães e o Hospital Maternidade Alexandre Fleming, que são referências no estado do Rio de Janeiro em relação à violência contra as mulheres. Bom, aqui nós temos algumas referências, né, de onde foram tiradas a aula de hoje. Fechamos então a aula de hoje com o pensamento de Charlotte Bunch, que é uma líder americana, quando ela diz que não haverá países desenvolvidos enquanto houver violência contra as mulheres. Muito obrigada.